Eu vou fazer um breve comentário sobre o primeiro dia de prova do Enem 2019. Vou começar pela redação. O tema da redação foi democratização do acesso ao cinema no Brasil. Não foi um tema difícil, desde que o candidato lesse com calma a proposta e olhasse com muita atenção os 4 textos motivadores, principalmente o texto 4. O texto 4, ele informava a linha que o candidato deveria seguir. Ou seja, é democratização do acesso aos parques de exibição de filmes no Brasil. Então, não foi um tema difícil, desde que o candidato se prendesse à proposta baseado nos temas motivadores. Por exemplo, o tema não foi democratização do acesso à produção de audiovisual no Brasil, e sim a democratização do acesso às salas de cinema. Com muita atenção, se o candidato, de forma tranquila, lê os textos motivadores e a proposta, ele foi bem e ele não fugiu do tema. Em relação à prova das áreas, a prova de linguagens foi uma prova mais tranquila que o ano passado. 90% da prova, os itens eram resolvidos por interpretação de textos, os temas recorrentes caíram, variações linguísticas, gêneros textuais, e o que chamou a atenção, e para a gente foi uma discrepância em relação às provas anteriores, foi exatamente em ciências humanas. Primeiro, em relação à proporção dos componentes curriculares. O que mais caiu foi geografia, com 18 questões, depois de geografia, filosofia e sociologia com 15, e por último, história com 12 questões. História, principalmente história do Brasil, teve uma recorrência muito menor do que anos anteriores. Temas recorrentes, como Era Vargas, o período da ditadura militar no Brasil, esse ano não caiu na prova. Então, a grande diferença em relação às versões anteriores foi a diminuição de questões que versavam propriamente sobre a história do Brasil. No geral, foi uma prova muito bem feita, que se respeitou os estilos e a matriz de referência do Enem, portanto é uma prova que é possível comparar com anos anteriores. A proposta de redação também foi bem feita, com textos motivadores muito claros e com propostas, e com o tema da proposta de redação muito clara, e o que a gente espera, depois dessa maratona que terminamos agora, de comentários em relação ao primeiro dia, na comparação com outros anos, é que o candidato deve ter sentido mais facilidade, porque foram itens e questões mais diretas, com enunciados curtos e com alternativas também mais curtas. Ou seja, a expectativa que nós temos é que, em relação ao ano passado, que a prova foi mais fácil. Até logo, obrigado a todos, boa sorte aos candidatos que passaram por esse primeiro momento, e não se esqueçam, tão importante quanto a primeira prova é ir na segunda prova. No dia 10 de novembro serão realizadas as provas de Ciência da Natureza e de Matemática. Até a próxima!